Olá, eu sou Verônica Abdala. Vou continuar com vocês no curso Mapa de Evidências. Essa é a aula 4, parte 1, sobre sistematização das intervenções e desfechos na matriz do mapa. Estamos nessa etapa, na terceira, na verdade, também já avançando para a quarta fase, que é o preenchimento da planilha. Essa nós vamos ver sobre a matriz de intervenções e desfechos. Nessa etapa, já passar ao analisar cada estudo selecionado, a identificar alguns elementos, né, e dados que já foram apresentados na planilha, na aula anterior, nós vamos agora identificar quais as intervenções e os desfechos de cada estudo, e pode ser mais de um. Elaborar essa matriz e distribuir, então, os estudos de revisão na matriz. Em geral, a gente até acaba fazendo meio junto a caracterização completa dos estudos, ao analisar, por exemplo, qual foi o tipo de estudo, o país da onde foram realizados os estudos primários incluídos, se é uma revisão sistemática ou não. Então, são elementos da planilha que acaba, nesse momento que você está fazendo isso, você já olha também a questão da qual foi a intervenção e qual foi o desfecho avaliado em cada uma dos estudos incluídos no mapa. É fundamental nesse processo o texto completo. Então, tem que acessar o texto completo, não dá para fazer esse tipo de análise ou de identificação da intervenção e dos desfechos medidos em cada estudo sem ter o acesso ao texto completo. Bem, só para lembrar onde que isso é aplicado, né, como nós aplicamos as intervenções e os desfechos, e o desfecho aqui a gente está sendo chamado, né, de outcomes e interventions em inglês. Então, na coluna você tem as intervenções e elas são agrupadas por tipos de intervenção ou grupos de intervenção. E na linha tem os outcomes, também organizados por grupos de outcomes, e os outcomes propriamente ditos, ou os desfechos propriamente ditos. E a relação entre a intervenção e o desfecho é o cruzamento, você tem os estudos que avaliaram, então, se funcionou ou não funcionou, qual foi o resultado desse tipo de intervenção, por exemplo, educação continuada, é uma intervenção para um determinado desfecho, por exemplo, desenvolvimento de habilidades e competências no âmbito dos provedores da atenção à saúde. Então, e assim você tem toda uma matriz organizada de outcomes e interventions, ok? Aqui a gente tem o número de estudos em cada uma das bolhas, vamos dizer assim, né, de acordo com a cor. Só para relembrar também, essa é a planilha completa que a gente tem que preencher, nós temos que preencher, atribuindo o número para cada estudo e incluindo, né, informando em cada coluna correspondente, ao dado correspondente, retirado, né, analisado dos estudos, de preferência em texto completo. Nessa aula, nós estamos falando especificamente deste grupo aqui, que são essas quatro colunas, né? O grupo de intervenção, as intervenções, o grupo de desfechos e os desfechos. Lembrando sempre que a intervenção é aquela que o estudo avaliou. Então, há de fato dependendo da forma como foi feita a seleção, se você não selecionou estudos de intervenção, neste momento você não vai conseguir identificar qual foi a intervenção. Se é um estudo, por exemplo, um relato de caso, não tem intervenção nenhuma, não dá para reportar aqui. Se tiver, por exemplo, um estudo epidemiológico, não tem uma intervenção propriamente dita no estudo epidemiológico. Então, você não tem como mapear. Em geral, é difícil você caracterizar no mapa ou incluir no mapa estudos que não tenham uma intervenção avaliada. Os outcomes é o resultado com a intervenção. Então, a intervenção dada para determinado desfecho, determinado resultado que é esperado a partir daquela intervenção. Então, e além disso,
esse desfecho ele pode ter sido favorável, né, para a intervenção, ou a intervenção pode ter sido sem efeito, ou não pôde ser, não teve uma conclusão, né, como desfecho final, ou como resultado, vamos dizer assim. Tá? Isso também a gente informa nesta planilha. A população também, há mapas que é necessário incluir qual foi a população que sofreu a intervenção. Algumas revisões incluem esse tipo de dado. Quando é geral, em qualquer população, aplicado a qualquer tipo de população, em geral a gente não informa essa coluna, mas quando é possível, sim, podemos informar. Bem, vamos analisar como é que a gente prepara essa planilha, essa matriz, né, de intervenção e desfechos. Isso é uma planilha em Excel, onde cada número é um estudo, né? Então, nesse estudo, a intervenção, o grupo aqui é a prática corporal chinesa, A1, A4, A5. Então, usamos código que facilita o preenchimento da planilha. A gente pode ter mapas com mais de 100 estudos, ficar escrevendo aqui pode, inclusive, gerar erros, né, dentro de digitação, às vezes ou até uma falta de padronização. Então, o melhor é sempre usar código. Só que para você fazer essa codificação, primeiro você tem que identificar todos os desfechos, coloca da forma como está na célula para cada estudo, e depois, então, a gente faz uma sistematização, vamos dizer assim, das intervenções e também dos outcomes. A mesma coisa aqui. Então, dor é um grupo de outcomes e desfecho. A 15 é um tipo de dor específica que foi para essa revisão aqui, que era sobre práticas corporais chinesas, e esse é um exemplo de matriz para este mapa, onde o grupo de prática corporal chinesa A, e que tipos? Tai Chi, Tai Chi Chuan, King Kong, Baduanjin, exercícios tradicionais chinês, A1, A2, A3, A4, A5. Tudo é do A, prática corporal chinesa. B1 é estimulação, B é estimulação manual de pontos de acupuntura, B1 é shiatsu e B2 é tuiná. Então, com essa classificação, aplica-se então na planilha. Então, a gente vai lá ver onde estava aplicado. Aqui, ó. A1, intervenção A1, A4 e A5. A1, A4 e A5. Então, Tai Chi, Baduajin e exercício tradicional chinês. Então, essas são as intervenções avaliadas naquele estudo. Ok? Bem, os outcomes. Aqui temos uma parte só desse mapa. Tudo que está relacionado com dor foi agrupado como, né, dor. E aqui os tipos de dores, A1, A3, A5, A7. Essa matriz é muito maior do que o que está marcado aqui. Você veja que os números estão saltando. Se construiu para uns mapas de práticas integrativas e tradicionais, complementares e integrativa, uma única planilha de desfechos. Então, cada mapa de práticas corporais considerou aqui aqueles que se aplicava, né? Ele não usou toda a matriz, ele usou essa matriz que está aqui para esses elementos para dor. Então, a mesma coisa, A1, A3, A5, tudo é da dor, indicadores metabólicos e fisiológicos é B, então todos os tipos aqui de indicadores metabólicos e fisiológicos. Então, voltando lá, vamos subir aqui um pouquinho, de novo na planilha, do A15, agora a gente já sabe interpretar o que é A15, é dor lombar. Claro que no mapa propriamente dito não vai aparecer em códigos, os códigos são usados para representar na planilha e gerar o mapa final. A visualização vai aparecer o nome dor, esse grupo, e as dores em seu nome normal e não em código. O código é só para facilitar a organização e a categorização e também a aplicação. Um outro exemplo de matriz, melhor dizendo, de intervenções para a auriculoterapia. Então, a intervenção são os tipos de auriculoterapia. Esse é o tipo, acupressão,
com esferas magnésicas, com esferas de semente, e cada um, então, vai dando um código. Eu gosto muito de usar cores, assim, para o agrupamento, fica mais fácil na hora da aplicação e entender e para a categorização. Então, essa é um exemplo das intervenções e aqui dos outcomes para a auriculoterapia, que também faz parte das práticas integrativas, que usou a mesma matriz, né? Então, a A1, A4, A7, está vendo? Para dor, e se considerou dor crônicas, por exemplo, agrupada de doenças agudas, por exemplo, a matriz é maior do que acidente vascular cerebral. Mas no caso de auriculoterapia, ele só encontrou um estudo para doenças agudas para esse tipo de acidente aqui vascular cerebral, então ficou só o F26 sendo usado neste mapa. Então, lembrando sempre que na hora de colocar na planilha, né, em Excel, vamos usar os códigos, mas isso só se consegue chegar nessa codificação uma vez que você analisa cada estudo e vai escrevendo mesmo na coluna qual foi a intervenção, qual foi o desfecho, e depois você constrói a planilha. Aqui, então, é um outro exemplo de matriz aplicada já, tá vendo que aparecem os nomes, ó, redução do tempo de cicatrização, a distensão abdominal, no grupo complicação, no grupo de dor aqui, dor articular, dor de inferidas. Então, são os tipos de dores. Então, isso quer dizer que a gente usou ozonioterapia. Qual foi a forma de aplicação da ozônio? É intervenção. Então, mistura gasosa, intradiscal. Então, é o tipo de intervenção aplicado para quê? Para dor lombar. Então, assim é o jeito de ler o mapa de evidência. Essa já é uma visualização de como é publicado o mapa, e como a gente se interpreta. Um outro jeito de enxergar, só para enxergar a matriz, né? Isso aqui não é publicado desse jeito. Então, você tem as intervenções, você tem os desfechos e o agrupamento aqui e aqui está marcado também em cores, né? E aqui o número do estudo que trata sobre isso. Isso é uma forma de marcar na planilha. Eu particularmente não uso muito, porque acho que fica difícil espaço. Eu prefiro uma planilha em Excel na forma como está na matriz, mesmo porque eu tenho mais elementos para marcar para cada um desses estudos, que não é só a intervenção e desfecho. Bem, é isso. A gente viu o que é a matriz e agora nós vamos ver na parte 2 como construir a matriz de intervenção e desfecho. Nos vemos. Então, dando continuidade à aula 4, esta é a parte 2, vamos construir a matriz de intervenções e desfechos a partir de um exemplo. Esse é o nosso exemplo, a prevenção de acidentes de motocicleta, de moto, onde já tenho aqui 4 estudos, né, a título de exemplo. Eu fiz essa avaliação, essa caracterização, não foi com a participação de, enfim, pesquisadores da área que entendem do tema, então eu arrisquei aqui só a título de exemplo. Então, por favor, considerem como um exemplo. Aqui a gente tem os 4 estudos que eu usei, tá? Os primeiros, para ter uma amostra. Neste mapa de acidente de moto, acho que já tem cerca de 40 estudos selecionados, então aqui eu tomei alguns estudos para fazer a caracterização. Veja vocês, então, que o estudo número 1, tá? Tem 4 linhas repetindo o mesmo estudo, com o mesmo número. E por que tem 4 linhas? O número 2 também, o número 3 e 4 igual se repete. Porque eu tenho intervenções e desfechos diferentes. Então, não, mas é tudo mesmo intervenção. Está aqui, uso do capacete. É a intervenção do estudo número 1. Ok, uso do capacete. Mas para quê? Para reduzir a mortalidade. Está aqui, mortalidade, traumatismo crâniocerebral, lesão cervical e lesões faciais. Então, são 4 outcomes diferentes para a mesma intervenção. Esses quatro desfechos foram observados nesses estudos e com resultados diferentes, efeitos diferentes. Então, eu tenho que
registrar linha por linha, um a um, porque senão eu não consigo relacionar qual foi o efeito. Se eu coloco mortalidade, traumatismo cerebral, lesão cervical e lesões faciais, tudo numa mesma célula, numa mesma linha, eu não consigo relacionar qual que é o efeito para cada qual, entendeu? Então, para a mortalidade, claro que aqui não é o uso do capacete para aumentar a mortalidade ou para causar a morte. Está implícito que é para a redução da mortalidade. Funcionou? Funciona? Sim. Os estudos mostraram que tem um efeito positivo, não para aumentar a morte, obviamente, né? Um efeito positivo da intervenção, tá? Para alcançar esse resultado que é a redução da mortalidade, ou prevenção, né? Aqui, traumatismo crâniocerebral, positivo também. Então, sim, o uso do capacete diminui o trauma. Sem efeito para a lesão cervical. Então, não teve diferença usar o capacete, foi sem efeito. E para lesões faciais, foi potencialmente positivo. Então, essas são quais outras opções que a gente tem nesse dado de efeito negativo e potencial negativo. Então, e também temos o inconclusivo e misturado. Então, são 7, na verdade, opções de preenchimento deste campo de uma forma padronizada. O número 2, o estudo número 2, também, veja que está em inglês aqui. Então, o ideal é isso, você vai analisando, não perde tempo ainda de formatar, de dizer qual é a melhor palavra. Se já está claro que é o uso do capacete, como está no estudo primeiro, eu já coloco aqui em português. O mapa sendo em português, obviamente, né? Esse aqui não deixa, eu não sei como traduzir, a melhor forma de traduzir, qual o termo técnico, estou vendo aqui que é treinamento compulsório antes de obtenção da licença, né? Da licença para dirigir. Não sei qual o termo técnico para isso. Então, eu não sou a esperta, coloquei do jeito que está. E não, neste momento não preciso me ater a qual é a forma melhor de expressar essa intervenção. A mesma coisa pode ter aqui no outcome, redução de infrações de trânsito. De repente, depois eu ajusto qual é a melhor forma qual o termo melhor para aparecer aqui. Aqui está em inglês, né? Frequency of accidents, então está em inglês igual, e depois ajusta. O ideal é você ir tirando essa informação dos estudos, e se tem mais de uma intervenção, tem que repetir a linha, e se tem mais de um outcome, também tem que repetir de forma a fazer a relação, um para um, tá? Linha por linha. O terceiro estudo tem 2 tipos de intervenção. Tem 2 tipos de intervenção porque tem 4 linhas. Porque tem 4 outcomes. Então, é uso do capacete para traumatismo crâniocerebral, uso do capacete para mortalidade, redução da mortalidade, né? Aqui, uma lei para usar o capacete, né? Uma legislação para obrigar o uso do capacete, também para reduzir a mortalidade e para reduzir o traumatismo crâniocerebral. E aqui está o resultado. Nesse caso, os 4 outcomes teve as 2 intervenções para 4 outcomes teve resultados favoráveis para a intervenção, né? Então, alcançando o desfecho. O estudo número 4 é uma intervenção só, está em inglês, do jeito que eu identifiquei no estudo, para depois, então, fazer a padronização e criar a matriz. Então, o ideal é isso, não se ater, neste momento, a qual o melhor termo, vai colocando, mesmo que seja uma frase comprida, como está aqui, esse do estudo número 4, e depois vem o momento, então, de sistematizar. Vamos, então, para essa parte da sistematização. Então, copia todas as intervenções indicadas aqui. Então, é só um copy da coluna inteira, leva para uma outra aba da planilha em Excel, copia tudo que está lá, repetido. Aqui vai repetir também? Não, aqui vai aparecer só uma vez. Mas você traz tudo para cá, para você bota em ordem alfabética e ver quantas, para padronizar a forma da escrita. Então, neste momento, feito isso, colocamos tudo em ordem alfabética, como está aqui. Nem está em ordem alfabética, né? Mas, enfim, ajustei e vou levando para uma outra coluna
a forma padronizada. Isso aqui eu fiz só para efeitos da aula. Então, uso de capacete, não vou repetir 4 vezes, só uma vez, uso do capacete. Esse aqui, o treinamento compulsório, eu traduzi assim, não sei se é o melhor termo, mas por enquanto tudo bem, treinamento obrigatório antes da licença. Esse uso do capacete já tem, então já está aqui, não vou repetir. A legislação, né, a lei para uso do capacete, legislação, norma, enfim, regulamentação, não sei a forma melhor de traduzir, está aqui, lei, uso do capacete, que é diferente de uso do capacete. O uso do capacete pode ser uma intervenção educativa, por exemplo, fazer uma campanha para promover o uso do capacete. Eu não sei o que foi colocado. Tem que dar uma analisada, mas aqui é diferente dessa lei do uso. O estudo aqui realmente avaliou se tiver uma lei obrigando, reduz ou não enfim, a mortalidade, por exemplo. E o último, que é uma intervenção, enfim, no trânsito, no tráfico, né? Então, no trânsito, eu interpretei como um redutor de velocidade, né? Porque é como se fosse uma intervenção física, né, no trânsito, para acalmar o trânsito. Então, não sei qual é o termo técnico para isso. Aqui só a título de exemplo, então ficou como redutor de velocidade, trânsito calmo, enfim, só para a gente ajustar. Não vai ter várias linhas. A minha planilha de intervenção, na verdade, na coluna de intervenção, até agora, com análise só de 4 estudos, nós temos 4 tipos de intervenção, tá? 4 intervenções. A mesma coisa eu faço nos desfechos, nos outcomes. Copio todos os outcomes que está lá, da forma como, e vou levando para uma outra coluna a forma, né, traduzida, normalizada. Mortalidade, poderia ser redução da mortalidade? Depende de quem está fazendo o mapa. Pode escrever assim, enfim, índice de mortalidade, enfim, o nome que achar que... Tá? Em geral, eu gosto muito de usar o vocabulário controlado de escritores em ciências da saúde para melhor escrever, por exemplo, traumatismo crânio-cerebral. Eu não sei se é traumatismo craniano, se crânio-cerebral é assim mesmo o termo. Aqui eu simplesmente copiei, deixei do jeito como traduzir ao pé da letra, vamos dizer assim. Lesão cervical, lesões faciais. Estão botando tudo em português, então eu acho que o melhor seria lesão facial só, tá? Mas isso também depende do especialista que vai dizer, não, tem vários tipos de lesões faciais. Então tá bom, então fica no plural. Depende também do que está sendo observado no estudo, tá? Não é o que eu acho, tá? Ou o especialista acha, é o que o estudo tem. Redução de infrações de trânsito, então eu só ajustei maiúsculo a primeira, também já vamos dando uma padronização. Frequência de acidentes, dos acidentes, ou de índice de acidentes, não sei qual é o melhor termo. Aqui, lesões nos motociclistas, né? Nos motoristas de motocicleta. Não precisa especificar, então só lesões já basta. A mesma coisa, mortes, né, dos motociclistas, é mortalidade. Então já comecei a padronizar, veja, né? Tá? Acidentes, diminuir o número de acidentes, são acidentes com lesões e acidentes fatais. Então, eu já tenho aqui uma forma padronizada e eu só preciso escrever uma única vez cada um desses outcomes. Vocês estão vendo que aqui está escrito 2 vezes mortalidade, nós vamos ajustar isso. E aí vem organizada a lista de intervenções, essa coluna aqui, eu consigo agrupar, né, por tipo. Isso é uma sugestão minha, depende de cada especialista. Uso do capacete eu coloquei num grupo de uma intervenção educativa, que poderia ser também uso de, por exemplo, de roupa apropriada. Poderia também ser uma tipo de intervenção educativa, ou então de vestuário, sei lá, de equipamento de proteção do motociclista, o grupo, equipamento de proteção, sei lá, pode ter outro agrupamento e, mais uma vez, quem trabalha no tema, na área, que vai saber qual o melhor grupo para... Aqui é uma sugestão minha.
Quando tem, por exemplo, tem duas intervenções, treinamento obrigatório antes da licença para dirigir, né? E tem a lei de uso do capacete. Eu entendo que os dois são normativa, né? Legislação, que pode ser normativa aqui, o grupo. Também a pessoa que conhece que vai dizer, esse redutor de velocidade pode ser um tipo de intervenção no trânsito. Então, eu criei esse C aqui para trânsito. Então, criei 3 grupos, A, B, C, e aí dentro do grupo, se eu tenho mais de uma ocorrência, eu vou simplesmente numerando B1, B2. Se eu tivesse um terceiro, B3. No trânsito, C1. Se eu tenho um segundo item dentro do trânsito, C2. E assim você vai criando, igual dor, tinha a dor, é A, dor lombar, A1, dor cervical, A2, dor de cabeça, A3. Você vai colocando à medida que vai aparecendo. Então, uma vez já criada a estrutura da matriz, eu posso ir alimentando e incrementando essas opções ou até fazer um reajuste se for necessário. Como isso, em geral, ficou assim como um exemplo, né? Para este acidente de moto. Então, as intervenções agrupadas são 3 grupos de intervenção, e por coincidência aqui também são 3 grupos de outcomes. E aí a proposta, como exemplo, os outcomes, eu agrupei acidentes, então aqui poderia ser índice de acidentes, para não ficar repetido, acidentes com lesões, acidentes fatais, frequência dos acidentes. Aí você fala, acidentes e frequência dos acidentes, será que não pode ser a mesma coisa? Depende do que eu quis representar aqui, de acordo com o que o estudo estava dizendo. Eu estou achando que esse daqui era a quantidade de acidentes, não frequência. Frequência né? Depende, enfim, de repente pode até ser a mesma coisa, tem que dar uma olhada e, mais uma vez, quem entende do tema é que vai poder tomar essa decisão. Eu criei um outcome aqui para o motociclista, que são ele sendo atingido, né, com as lesões nele, a morte nele também, então criei esse grupo de outcomes para o motociclista e criei um grupo de outcomes também no trânsito. Então, resultados no trânsito. Veja que se repete, né? Tem uma intervenção que também é no trânsito, ou pode ser nas vias urbanas, sei lá, ou nas estradas, enfim, nas ruas, sei lá, pode ter outro nome aqui, mas isso não tem problema também em repetir. E o desfecho, então, no trânsito é a redução de infrações de trânsito, né? Então, são 3 agrupamentos aqui, e veja que já tem números a mais aqui. Em acidentes são 4 tipos, então cada um vai ganhando um númerozinho de acordo com o código que você usou e aqui também você pode usar outro tipo de codificação, é bastante livre. Acho que as letras e os números acho mais fácil, tá? Então, como é que a gente marca isso, então, lá na planilha? Ficaria tudo marcado assim, em vez de estar escrevendo aqui qual é a intervenção, né, em inglês ou português, ou o que seja, você vai atribuir os códigos de acordo com a planilha que você criou, a matriz, desculpa, que foi criada. Então, eu vou anotando dentro da planilha enfim, o código que corresponde. Vou tentar entrar na planilha que eu estou trabalhando aqui para que vocês possam analisar. Então, essa era a caracterização que eu comecei a fazer, né, anotando direto do estudo. Uso do capacete, por exemplo, como intervenção na matriz, ele está como A1, né? Então, eu venho aqui, eu tenho uma aba separada para intervenções. Então, uso do capacete, tá aqui, ó, uso do capacete é A1. A1, tá? Então, eu venho lá, em vez de estar escrito uso do capacete, eu vou colocar uma aqui. E aonde tem o uso do capacete, eu vou indicando, de forma que os próximos estudos que eu for marcar, eu já vou usar essa planilha, eu já não preciso digitar deixa eu ver se tem mais alguns capacetes, não. Uso do capacete como legislação. Qual é o código? Então, eu vou lá na minha planilha de intervenção, lei do uso do capacete, é B2. Então, eu venho lá onde tem isso, pode aparecer em outro estudo, pode usar
o mesmo código que eu estou usando aqui, tá? Essa capacitação compulsória aqui, vamos lá ver nas intervenções, capacitação compulsória B1, então eu vou lá e vou colocar B1, aqui, B1, repito, todas as vezes, tá? Então, e aqui a mesma coisa, eu vou lá nas intervenções, redutor de velocidade, C1, e depois eu posso resolver mudar esse nome, então não tem problema nenhum, eu vou mudar naquela matriz e não sair mudando enfim, aqui nos estudos, que seria muito difícil, então eu trabalho só naquela planilha e eu mudo lá, se eu quiser mudar o jeito, enfim, a forma, o termo, eu mudo lá, não tenho que vir aqui trocar os códigos, ok? Qual é o grupo aqui? É A, né? Porque aí outro jeito de mudar é só repetir. Aqui é muito fácil. Só repetir. E eu posso usar mais de uma categoria para o mesmo estudo? Claro que pode. Olha aqui, ó. Já estou usando A e B aqui, tá? B, C e C. Isso é mais fácil de preencher, pode preencher no final, inclusive, mas as intervenções não. Agora eu venho para os outcomes. Mortalidade. Qual é o código para mortalidade? Então, eu criei uma planilha aqui, outcomes, está aqui, onde eu ajustei até então, e aqui eu posso ir crescendo, tá? Se eu quiser mudar o nome desse grupo, em vez de trânsito, chamar, sei lá, rodovias, não sei como é que chama isso, rodovias, estradas, ruas, sei lá, qualquer coisa que eu queira criar, né? Sei lá, qualquer outra coisa aqui, eu posso mudar o nome, não tem problema nenhum, porque eu vou estar usando só o código e eu mudo depois. Bem, mortalidade, aonde está? Eu acabei com B5. Então, aonde tem mortalidade, vai ser B5. Vou botar maiúsculo só para ficar bonitinho, mas pode, tanto faz. B5, onde tem mortalidade, eu vou colocar B5. Traumatismo crânio-cerebral. Nos outcomes, traumatismo crânio B4. Então, eu vou construindo a matriz e vou aplicar essa matriz nos próximos estudos. Apareceu um outcome diferente no estudo número, deixa eu ver qual que eu estou, 4, né? 5. Vou fazer um novo estudo aqui, eu vou colocar 5, eu vou colocar aqui o título, do título. Apareceu um desfecho diferente disso que está aqui. Era uso de capacete também, então eu já reutilizo ele, que é A1, né? Eu lembro, né? Vocês têm que olhar na planilha. Mas apareceu um desfecho diferente, então, sei lá, morte do Garupa, sei lá, alguma outra coisa assim. Então, sei lá, escreve o desfecho, sei lá, número tal. E aí não tem problema nenhum. Aí você vai ver, esse desfecho aqui não se encaixa em nenhuma das categorias que tem lá, que são até a C, né? Então, eu crio uma outra categoria D e venho lá e coloco isso, então, no Outcomes. Eu crio uma nova D aqui, outros posso botar assim, tá? E vou botar D1, desculpa, maiúsculo que eu quero, D1, e aí eu vou dizer Outcome tal, só para título de... Então, lá no Outcome tal, eu já vou colocar aqui D1, já está resolvido o problema aqui. Tá? Então, aquela planilha vai se ajustando à medida de que você vai identificando termos que precisa e ela vai crescendo, não tem problema nenhum. Mas o início não dá para você fazer sem você mapear, ou analisar, melhor dizendo, né? Alguns estudos, como eu fiz esse aqui com 4, pelo menos para ter um start, né? Para começar a planilha, tá bem? Deixa eu mostrar, não vou fazer para todos, mas a ideia, então, é que todos estejam marcados com os códigos. Aonde? O grupo aqui vai ser, como eu usei essa classificação, né? Então, vai ser tudo a primeira letra do outcome que eu estou usando. Então, se eu fiz essa matriz com essa classificação, fica muito fácil eu marcar qual é o grupo aqui. E aqui é onde eu falei que o resultado, né? Então, para esse resultado, o uso de capacete para redução da mortalidade,
é positivo, eu venho aqui e marco positivo. Então, a planilha, vocês têm uma planilha aqui no curso como exemplo, que está assim marcada já negativo. Então, você escolhe entre essas opções e só pode ser entre essas opções. Então, já deixei a planilha bem marcada. Também é legal fazer, se vai entrar a população, por exemplo, se aparece que é a redução das infrações de trânsito em jovens, por exemplo, em adolescentes, ou da idade entre de 18 até 24, enfim, você também pode criar um agrupamento para a população, para você não usar, por exemplo, adultos, aí depois você fala população adultos, adulta, e a mesma coisa. Então, é interessante também ter uma forma padronizada de informar a população, se for o caso, se você achar que os estudos têm intervenções diferentes para grupos de população diferentes, vale a pena. Nesse caso aqui, quase, pelo menos nos 4 estudos que eu vi, a população são os motociclistas. Então, vai ficar meio redundante, né? Porque prevenção de acidentes de moto, em geral, é com o motociclista e no máximo com o garupa também, né? Quem está carregando. Mas eu achei redundante no mapa colocar que a população é motociclista. Mas fica a critério de quem está construindo o mapa. Eu acho que aqui o interessante seria colocar a faixa etária. Sim, se está escrito, definido uma faixa etária no estudo, pode colocar a faixa etária. É a minha opinião, tá? Pode ser em homens e mulheres, pode ser que motociclistas, né, seja diferente, né, mulheres do que em motociclistas homens, pode ter intervenções e desfechos para grupos, enfim, diferentes, né, em função do gênero, tá? E aí, marca, não tem problema, não é um campo obrigatório no mapa, então, naquele onde o estudo tem uma população definida, você marca, onde não tem, é melhor deixar em branco, tá? Aproveito para mostrar, aqui está a planilha em Excel, né? Então, todos os elementos da planilha estão aqui colocados nesse, a gente chama de template, né? Como um modelo de planilha a ser marcado. Então, tipo de revisão, já tem aqui, você já pode construir a sua, enfim, lista de opções. E onde marcamos isso na planilha? Eu chamei de lista de controle, onde você coloca aqui todas as opções, já tem um modelo para ser usado, por exemplo, na população, tem uma lista de populações que não se aplica aqui nesse mapa da motociclista, que importa ser uma população com câncer, né? Ou com doenças cardiovasculares. Acho muito difícil aparecer hipertensos, diabéticos, esse tipo de população para esse mapa, né? Então, em geral, criança não pode dirigir, mas sei lá, carregando na garupa, né? Pode acontecer. Grávidas, sei lá, pode acontecer também. Então, você vai ajustando e construindo indivíduos com dor, acho meio difícil. Mulheres profissionais de saúde também acho um pouquinho difícil. Mas não tem problema você criar a lista, não quer dizer que você vai usar, né? Criar a lista é uma coisa, aplicar ela lá, na verdade, praticante de yoga não precisa. Então, eu agora reconstruo a lista, tá? De acordo com o que aparecer nos estudos e que eu precisar. Tá? Os efeitos estão aqui, tá vendo? Não dá para... Tem que ser entre um desses, é a nossa metodologia, como nós estamos enfim, recomendando. Então, tudo isso que tem listas de controle, eu tenho aqui a listinha e dá para marcar o que for o caso. Tá? E acrescentar novos termos na lista, se for necessário. Ok? Feito isso, você salva a planilha, e a planilha completinha, com todos os estudos que vão entrar no mapa, preenchido, tudo, com uma lista das intervenções, desse jeito como está aqui, com uma lista matriz dos outcomes, da forma como está aqui, né, armada, claro que com as opções que forem o caso, e é isso que vai ser interpretado, que vai ser processado para gerar
as visualizações do mapa. Então, vamos usar os outcomes, que chamamos de matriz, tá? As intervenções, que também chamamos de matriz de intervenção e de outcomes, e a planilha de caracterização com toda a informação preenchida, todas as linhas aqui tem que estar preenchida, a não ser aquela onde não é o caso, onde não ocorreu. E aí, neste caso, o único que não ocorre, basicamente, é população e também, talvez o texto completo também. Texto completo, aqui, full text, pode ser que não tenha um link para o texto completo. Isso não quer dizer que você não vai ter que buscar ele em algum lugar, tá? Então, aqui a gente indica só o texto completo que está livre, aberto, gratuito. Então, pode acontecer de não ter essa informação e aí vai ficar em branco. São os dois campos únicos que podem ficar em branco nessa planilha. População e texto completo. Os demais tem que preencher. Sempre, em geral, vem de uma base de dados, Medline. É o mesmo número? É o mesmo número, é o mesmo estudo. País, publicação, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Tem que repetir? Tem que repetir, tá? Isso a gente sempre vai ler linha por linha para fazer toda a correspondência. Tem que repetir. Mas é muito fácil repetir as linhas. Então, se eu quero incluir, por exemplo, mais uma intervenção aqui, que eu analisando melhor eu encontrei, eu copio a coluna, copio a linha, né? Copio a linha, Ctrl+C, e inserir células copiadas. Então, ela já carrega com todas as informações. E o que eu quero alterar é só aqui os outcomes, o desfecho, alguma coisa, eu dou uma limpada, tá? E o resto vai continuar, porque é comum ao estudo, tá? O que eu quero mudar é só acrescentar enfim, uma outra intervenção, sei lá, B1 aqui, que seja. Eu descobri que tem outro tipo de, sei lá, uma lesão lá, intervenção diferente da A1 que estava aqui, que é o uso do capacete. Vamos imaginar que aqui seja uma outra intervenção, que é o uso de roupa apropriada. Continua no grupo A, eu tenho que criar esse A2 lá na minha planilha. Não basta criar aqui, não é aqui que eu crio, inclusive, códigos. Os códigos têm que ser criados na matriz de intervenção. Então, eu quero incluir uma intervenção aqui, né? Além do uso do capacete, uso de roupa apropriada, sei lá, vou botar aqui, uso de macacão de couro, sei lá. Uso de roupa de couro, né? Será? Vou botar alguma coisa assim, não pode ser o mesmo número do uso do capacete, então tem que ser A2. Continua no A, porque é o mesmo tipo de intervenção. Posso agrupar aqui, tá bom? Então, eu crio aqui, uma vez criado aqui, eu vou lá no meu estudo, eu posso usar o A2 aqui. E é melhor criar antes, senão depois você vai esquecer, tá? Senão fica difícil. E aí, para que é? É para lesão cervical. Eu não sei qual é o código ainda, não terminei de preencher, vou repetir aqui só para facilitar. E aí, eu também tenho que colocar qual é o resultado. Eu acho que aqui foi positivo. Tá? Quando é que é negativo? É que quando causa um dano maior do que ao contrário, aumentou o número de lesão cervical se eu uso a roupa apropriada. Então, é um efeito negativo do que estava esperado, tá? Nesse sentido. Então, se é assim, negativo, eu coloco aqui. Entendido? É isso como se monta a matriz, então, como se constrói a planilha, salva a planilha, e a partir desta planilha é que nós vamos, então, gerar o mapa propriamente dito, com aquelas visualizações bonitas lá, fazendo a correspondência entre os estudos, né, em cada estudo. Muito obrigado, e essa é uma parte essencial do mapa, então, muito cuidado ao fazer a matriz de intervenção e desfecho. Eu acho que aqui é onde toma o maior tempo do trabalho de construção do mapa.